E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Espacial e Projetiva, do curso de Licenciatura em Matemática, Campus Calcaia. Hoje falaremos de ângulos. Ângulos na geometria espacial, no espaço, tá bom? Apesar da gente desenhar a maior parte do que vai acontecer aqui no plano, isso vocês devem pensar sempre no espaço, tá bom? Então eu vou dizer o seguinte, dadas duas semirretas com origem comum, que não sejam colineares, existe um único plano que as contém. Né? Daí o ângulo por elas formado pode ser medido na forma já explicitada em geometria plana. Então isso aqui é importantíssimo, a gente marcar essa aqui, pronto. Então se eu tiver duas semirretas, um momento. Se eu tiver duas semirretas aqui, eu te dou essa semirreta, eu te dou essa outra semirreta. Nós sabemos que não sejam colineares, né? Nós sabemos que existe um único plano que as contém. Então tá aqui o plano. Isso aqui tá no espaço, tá bom, pessoal? Isso aqui é o plano no espaço, tá bom? Então eu tenho esse plano aqui. Pronto, eu tenho o plano gama. Tá bom? Eu tenho esse plano gama aqui. Então esse aqui tem uma única origem, a mesma origem. Então aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. E com isso aqui forma um ângulo, tá bom? Forma um ângulo alfa. Portanto, a geometria espacial não oferece, tá bom? A geometria espacial não oferece qualquer novidade no que concerne a ângulos formados por duas semirretas de mesma origem. Entretanto, no espaço podemos falar de ângulo entre uma reta e o plano, bem como um ângulo entre dois planos. Vejamos, mais explicitamente, eu posso te dar um plano aqui, ó. Mais uma vez, esse aqui está no espaço, tá bom, pessoal? Esse aqui está no espaço. O que nós vamos fazer agora nessa aula se eu te der esse plano e essa reta aqui, se eu te der esse plano e essa reta, né, ó, essa reta aqui, ela está intersectando o plano gama aqui, e uma reta R. Eu vou querer saber qual é essa medida desse ângulo aqui. Como é que eu calculo esse ângulo aqui de interseção? Tá bom? Eu posso tentar determinar aqui como é que eu calculo esse ângulo beta aqui de interseção. Da mesma forma, se eu tiver um plano, aliás, dois planos também eu posso determinar, né? Isso aqui no espaço, mais uma vez. Se eu tiver dois planos, aqui tem um. Então, vamos supor outro plano aqui. Eu vou mudar a cor aqui para que fique melhor para vocês visualizarem. Tá aqui. Um plano aqui, ó. Esse plano está intersectando o plano. Bom, como é que calculo o ângulo aqui? O ângulo determinado aqui. Tá bom? Como é que eu vou calcular esse ângulo aqui? Tá bom? Como é que eu vou calcular esse ângulo aqui? Então é o que a gente vai fazer nos próximos minutos dessa aula, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Então, dando continuidade ao que interessa pra gente, eu vou dizer que uma reta contida em um plano determina dois semiplanos, né? Isso aqui é fácil de ver, porque se eu tenho aqui o plano, tá aqui o plano, e eu tenho uma reta aqui, uma reta R,
ela vai determinar dois semiplanos, né? Esse semiplano que está à direita, esse aqui, que está à direita aqui, e esse à esquerda. Então, dado uma reta contida no plano, ela determina dois semiplanos. A reta é então chamada de aresta de cada um dos semiplanos, né? Ou seja, é como se a gente supor esse plano aqui uma folha, né? Essa reta R aqui, ela vai justamente dobrar, tá bom? Ela vai justamente dobrar esse plano aí em dois semiplanos, tá bom? A figura formada por dois semiplanos de mesma aresta é dita o ângulo diedral. Ou seja, mas geralmente eu vou ter o seguinte: se eu tiver dois semiplanos, está aqui o primeiro semiplano, deixa eu desenhar aqui. Então tá aqui, tá aqui um semiplano, ó. Tá aqui um semiplano, bem bonitinho. Continuidade aqui, pronto. Então esse aqui é um semiplano. E aí eu vou te dar um outro semiplano, né? Vou te dar um outro semiplano. Vamos mudar a cor aqui. Vou botar uma cor vermelha aqui. Então tá aqui um outro semiplano. Tá aqui um outro semiplano. Pronto. Deixa eu tentar dar profundidade aqui. Eu vou dar uma certa profundidade aqui. Eu vou fazer assim. Aqui vocês vejam que tem a profundidade aqui, né? Pronto. Então tá aí. Eu tenho dois semiplanos. Essa figura aqui, né? De uma mesma aresta. Aqui tem uma mesma aresta. Então essa é a aresta aqui, ó. Isso aqui vai ser o que a gente vai dizer de aresta. E cada um desses semiplanos é o que a gente vai chamar de face. Então isso aqui é uma face e essa aqui é outra face. Essa figura aí é dita o ângulo diedral, tá bom? Os dois semiplanos que formam o ângulo diedral são ditas faces e a reta comum aos dois semiplanos é dita aresta. Para definir a medida do ângulo diedral, a gente vai tomar um ponto qualquer da sua aresta, com origem nele, traçando duas semirretas, uma em cada face, que sejam perpendiculares à aresta. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente vai definir esse ângulo, né? Como é que a gente vai definir o ângulo diedral, né? Como é que nós podemos definir o ângulo diedral? Então, a gente vai definir o ângulo diedral. Eu vou apagar aqui essas informações. Apagar aqui essas informaçõezinhas aqui. Eu vou pegar um ponto, então vamos fazer o que está sendo dito aqui, ó. Eu vou pegar um ponto. Pronto. Peguei o ponto, ó. Ponto A, aqui. E a partir desse ponto, traçando duas semirretas. Uma naquela face vermelha e outra na face azul aqui, tá bom? Então eu vou traçar duas semirretas. Então tá aqui. Essa é uma semirreta que está na face vermelha, tá bom? Eu vou mudar a cor aqui. Essa aqui é a semirreta que está na face azul. Essas semirretas formam um ângulo, cuja medida é por definição. Então, ó, a medida desse ângulo aqui, que a gente vai estar bem aqui, a medida desse ângulo aqui é, por definição, a medida do ângulo diedral. Por quê? Vejamos. Vamos tentar mudar o foco aqui, né? Se eu falar que esse cara aqui é o ponto C, esse cara aqui é o ponto C, e esse cara aqui está naquela face vermelha é o ponto B, e eu olhar essa figura aí, né? Olhando vista de cima, eu vou ter uma figura assim, né? Ó, eu vou ter uma coisa assim. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, e aqui é o ponto C. E aqui é o ponto C. Cada um desses ângulos aqui, bem aqui, os ângulos que chegam bem aqui,
na aresta, chega no ângulo formando um ângulo de 90 graus. Ó. Cada ângulo desse aqui é 90 graus. Então, a medida desse ângulo aqui, ó, a medida desse ângulo aqui, ó, a medida desse ângulo é o que a gente vai dizer que é a medida do ângulo diedral, a medida desse ângulo beta, tá bom? Que é justamente aqui. Ele tá aqui, ó. Eu vou mostrar aqui na figura espacial, ele tá bem aqui. Então, é a medida do ângulo beta. Ok? Com isso, a gente vai ter o primeiro axioma. O axioma. Quais são o axioma? A medida de um ângulo diedral independe das escolhas envolvidas na sua definição. Então, essa é a definição. Com isso, o que é que acontece? Com essa definição que a gente está dando lá, o que é que acontece? Acontece que os ângulos diedrais podem ser medidos em graus e a gente tem toda aquela nomenclatura, toda a nomenclatura a gente tem lá dos ângulos lá da geometria plana. Então a medida de um ângulo diedral é 0, se só se suas faces coincidem. A medida de um ângulo diedral é 180, se só se suas faces integralizam um plano do qual eles são semiplanos distintos, determinado pelo mesmo aresta. Então vejamos essa aqui. Essa aqui é bem simples. Essa aqui, ó, de se visualizar. Também o de 0 graus também é simples. Mas a medida desse ângulo diedral aqui, ó, tá aqui o plano. Mais uma vez, esse plano tá no espaço, tá bom? Então tem um plano aqui. E esse plano aqui, ele é dividido, seccionado por essa reta aqui. Por essa reta aqui. A medida desse ângulo diedral aqui, ele é igual a 180 graus. 180 graus. Essa é a medida do ângulo diedral. Um ângulo diedral é reto. Se ele mede 90 graus, né? Vocês podem ver visualizando duas paredes, as duas paredes aqui, a interseção de duas paredes. Dois ângulos diedrais são suplementares. Se a soma das suas medidas somam 180 graus, suplementares, e da mesma forma que eu tenho suplementares, eu tenho as medidas complementares. Quando é que dois ângulos diedrais são complementares, quando a soma das medidas dele dá 90 graus. Tá bom? Então eu tenho toda essa nomenclatura, né? Essa nomenclatura é herdada lá da geometria plana, tá bom? Quando dois planos distintos se intersectam, por exemplo, nessa figura aqui, ou seja, se eu tenho um plano gama e o plano delta se intersectam, tá aqui, tenho dois planos distintos, eles determinam 4 ângulos diedrais, né? Tá vendo aqui, eu determino 4 regiões do espaço, né? Ó, essa região de trás, essa região aqui da frente, frente direita, essa região frente esquerda, essa região de trás para a esquerda. Tá bom? 2 a 2 opostos pelo vértice, né? Note que olhando esse desenho aqui, eu tenho esse ângulo aqui diedral, ó. Esse ângulo diedral aqui, ele é oposto pelo vértice com esse ângulo diedral aqui. Da mesma forma, esse ângulo diedral aqui, ele é oposto pelo vértice desse ângulo diedral. Note que as nomenclaturas, elas são herdadas da mesma forma, a mesma noção lá da geometria plana, tá bom? Então, esse curso aqui é importantíssimo. Você ficar revisando alguns conceitos de geometria plana. E aí, de forma análoga ao que é feito, ao que é provado lá, nós conseguimos mostrar que se qualquer um desses ângulos aí for 90 graus, diz que os dois planos são perpendiculares. Por quê? O ângulo diedral, esse ângulo diedral aqui, ó, esse ângulo diedral alfa, vou chamar esse ângulo diedral alfa, e esse ângulo diedral beta, eles são suplementares. O ângulo alfa e o ângulo beta, eles são suplementares. Se o ângulo alfa for 90 graus, o ângulo beta vai ser também 90 graus. E por conseguinte, os outros dois ângulos também são 90 graus porque são opostos pelo vértice.
Então a gente vai dizer que esses planos aí, se qualquer um destes ângulos medir 90 graus, então esses planos aí são ditos planos perpendiculares. Da mesma forma, eu vou ter o seguinte, que eu vou dizer que uma reta, então vamos lá, eu vou dizer, definição, uma reta M é perpendicular a qualquer plano que contenha a reta, uma reta é perpendicular a um plano, então uma reta M é perpendicular a qualquer plano, plano gama, se ela for perpendicular, se qualquer plano que contém a reta M for perpendicular ao plano gama, ou seja, se qualquer plano delta que contém a reta M, que contenha a reta M, for perpendicular à gama. Por exemplo, essa reta M aqui, ela é perpendicular ao plano gama, tá bom? Ela é perpendicular ao plano gama, né? Se esse ângulo aqui ele for de 90 graus, tá bom? Ok? Então essa é a definição de reta perpendicular. De posse dessa definição aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter a seguinte proposição. Uma reta M e um plano gama que se interceptam em um ponto P são perpendiculares se, só se, ou seja, se, somente se, a reta M for perpendicular a todas as retas do plano, passando pelo ponto P. Tá bom? Passando pelo ponto P. Então a gente vai fazer a ida, tá bom? Então vejamos como é que provamos a ida, tá bom? A gente vai fazer a ida. Então, seja N uma reta qualquer do plano gama passando pelo ponto P. Uma reta qualquer em gama tal que o ponto P pertence a N, tá bom? O que é que a gente vai provar? Vamos provaremos que N é perpendicular a N, tá bom? Porque eu estou supondo que que a reta e o plano são perpendiculares, tá bom? Bom, em gama, ou seja, ainda no plano, em gama aqui, ó, em gama, tá bom? Em gama, eu vou considerar uma reta N' que é perpendicular a N e passando por P, tá bom? Em gama, considere N', uma reta, né? N' é uma reta perpendicular a N e passando por P. Tá bom? Então, considerei uma reta, isso. Além disso, eu vou considerar delta vai ser o plano que contém N' e M. O plano que contém N'
e M. Tá bom? Delta é o plano que contém N' e M. Ora, por hipótese eu tenho que a reta e o plano são perpendiculares. Então qualquer um dos 4 ângulos diedrais formados por delta e gama são retos. É reto. Vejamos uma representação aqui. Uma representação bem simples do que está acontecendo. Aqui eu tenho meu plano gama, ó. Aqui eu tenho meu plano gama. Inicialmente, eu tenho minha reta aqui. Então tá aqui minha reta. Tá aqui minha reta M. Pronto. Tá aqui minha reta M. Aqui é meu plano gama. Aqui é meu ponto, minha reta M. E aqui é meu ponto P. Tá bom? Em P, em gama, eu vou considerar uma reta N qualquer. Uma reta N qualquer. Passando aqui. Passando aqui. Essa aqui é N. Eu ainda não sei se esse ângulo aqui é perpendicular. Então não sei. Então essa aqui é minha reta N. Minha reta N. Tá bom? E eu vou considerar por P uma reta que é perpendicular a N. Tá bom? Então eu vou considerar uma reta em gama passando por P que é perpendicular a N. Então essa reta aqui, ela tem essa particularidade que esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 90 graus. Essa aqui é a minha reta N'. Dado que eu tenho a reta e dado que eu tenho essas duas retas aqui, que não são colineares, essas duas retas determinam um plano. Esse plano aqui é o plano que vai estar passando aqui. Deixa eu tentar fazer aqui. É esse plano aqui, ó. É esse plano aqui. Esse plano aqui, ele vai conter as duas retas. Pronto. Esse plano aqui, ó. Ok? Esse é o plano delta. Então, dado que a reta e o plano são perpendiculares, o ângulo diedral aí, cada ângulo diedral desse aí é de 90 graus. Mas olha, observe que as medidas desses ângulos diedrais são as mesmas medidas das medidas dos ângulos formados pela reta M e N. Ou seja, a medida entre essa medidazinha aqui, entre a reta M e a reta N, ela coincide com a medida do ângulo diedral, que a gente já viu que a medida do ângulo diedral é de 90 graus. Então a reta M e a reta N são retas o quê? Perpendiculares. E aí acabou. Entendido, pessoal? Então tá feito a prova da ida. A prova da volta, que é bem simples, é deixada como exercício para vocês, tá bom? Tentem fazer a prova da volta. Isso aqui é a prova da volta. E aí tá feito. Além disso, eu tenho a seguinte proposição. A seguinte proposição, ela é o principal critério de perpendicularidade de uma reta e um plano. A gente vai considerar ela proposição, mas verdadeiramente a gente vai assumir ela como um axioma, tá bom? A prova é bem simples. Vocês podem ver a prova dessa proposição, mas a gente vai considerar ela como um axioma, apesar de estar aí o nome como proposição. Se uma reta M intersecta um plano gama em um ponto P e é perpendicular a duas retas distintas desse plano, então M é perpendicular ao plano. O que é que está sendo dito? Está sendo aqui. Aqui é meu plano gama. Aqui é minha reta M. Aqui eu tenho a reta N e a reta R. Tá bom? Eu sei o seguinte, eu não tenho a posição relativa da reta com o plano. Eu sei que a interseção da reta com cada uma, da reta M, com cada uma dessas retas aqui, distintas, é perpendicular. Ou seja, esse ângulo bem aqui,
Esse ângulo bem aqui é um ângulo de 90 graus, que é o que forma com a reta N, e esse ângulo bem aqui é outro de 90 graus. Quando acontece isso, a reta M é perpendicular ao plano. Então, isso aqui é uma proposição. A gente vai tomar ele como axioma, mas a prova é bem simples, tá bom? Bastante simples, ok? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte. Em termos de M é perpendicular a N e M é perpendicular a R, então M é perpendicular ao plano. Ok? De posse dessas informações, eu vou provar que por qualquer ponto de um plano pode-se traçar uma reta que ele é perpendicular. Note que essa proposição ela é análoga à proposição do lá de geometria plana, né? Que eu dado uma reta e um ponto, eu sempre posso traçar uma reta que é perpendicular. O que a gente vai fazer aí, não, é diferente. A gente vai fazer aqui é espacial, tá bom? Então, de que modo a gente vai fazer isso? A gente vai começar a construir, tá bom? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou te dando um plano aqui, aqui. Vejamos essa prova aqui. Estou te dando um plano, gama. Aqui está meu ponto P, tá bom? E eu vou provar que, dado o plano e o ponto, eu posso traçar uma reta que é perpendicular, tá bom? Então, seja P um cara em gama, tá bom? Trace aí duas retas N e N' perpendiculares neste plano, passando por P. Tá bom? Então eu vou trace duas retas perpendiculares, N e N', passando por P, por P e em gama, tá bom? Ou seja, deixa eu melhorar aqui essa figura. O que a gente vai fazer é o seguinte, deixa eu melhorar essa figura, né, para a gente trabalhar de uma forma bem legal, que vocês possam acompanhar. Tá aqui meu plano. Ó. Pronto. Aqui está meu plano. E aqui está meu ponto. Inicialmente. Meu ponto P. E aqui está meu plano gama. Tá bom? Por esse ponto aqui, eu vou traçar duas retas N e N', que são perpendiculares. Então, tá aqui. Aqui é a reta N e aqui é a reta N'. Então, aqui eu tenho a reta N' e N, passando pelo ponto P, aqui, pelo ponto P. E essas duas retas aqui, ela tem essa característica aqui de ser perpendicular, tá bom? Bom, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar o plano delta, perpendicular ao plano gama, e que o corta ao longo da reta N, tá bom? Então, eu vou considerar o plano delta. Então, considere o plano delta perpendicular ao plano gama, perpendicular ao plano gama, e que o corta ao longo da reta N. E que o corta ao longo da reta N, tá bom? Que eu corto ao longo da reta N.
Neste plano, ou seja, no plano delta, eu vou traçar uma reta que é perpendicular a N, passando pelo ponto P. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu vou considerar aqui esse plano aqui, eu vou considerar esse plano aqui, deixa eu tentar ver a melhor forma, eu vou considerar esse plano aqui, vou considerar esse plano aqui que está em amarelo aí, pronto, vou considerar esse plano aqui que está em amarelo, pronto, esse vai ser o nosso plano delta. Considerar esse plano aqui delta, ele é perpendicular à gama, tá bom? E o corta ao longo da reta M. Nesse plano aqui, eu vou considerar uma reta M, o que eu vou fazer agora? Vou considerar uma reta M, que é perpendicular a N, tá bom? Então, eu vou considerar essa reta aqui, ó. Pronto. Eu vou considerar essa reta M. Então, em delta, né, ó, em delta, considere, porque a gente está nos planos, então a gente está em geometria, então a gente já sabe que dá para traçar, dado uma reta em um ponto, a gente pode traçar uma perpendicular, considere M perpendicular a N passando por P, a N passando por P, tá bom? Passando por P. Note o seguinte, que o delta forma com o gama ângulos diedrais cujas medidas são iguais às dos ângulos formados pela reta M e N. M e N'. Mas note, daí M e N' são também perpendiculares. Ou seja, daí M e N' são perpendiculares. São perpendiculares. Mas note, desde que M é perpendicular a N e N' e N e N' estão no plano gama, pela proposição anterior, se eu tenho uma reta, por essa proposição, se eu tenho uma reta que é perpendicular a duas retas quaisquer e perpendiculares, né, ó, é perpendicular a duas retas distintas no plano, é o que eu tenho aqui, então a reta é perpendicular ao plano. Então, eu já tenho como M é perpendicular a N e N', então, pela proposição anterior, eu vou ter o seguinte, que a reta M, então, a reta M é perpendicular ao plano gama. E aí acabou a nossa prova. Feito isso, o que a gente vai ter que fazer agora é determinar uma forma da gente calcular o ângulo, né? Quando uma reta que intersecta um plano e que não lhe é perpendicular. Como é que a gente chama essa reta? Essa reta a gente chama de reta oblíqua, tá bom? Então, vejamos. Tá aqui, se eu tiver esse plano aqui, se eu tiver esse plano aqui, pronto. Supor esse plano gama aqui. Pronto, tá aqui. Considere esse plano aqui. Esse plano aqui é o que a gente vai chamar de gama.
tá bom? E imagina que eu tenho uma reta que ela não é perpendicular a esse plano, ou seja, imagina que eu tenho essa reta aqui, imagina que eu tenho uma reta aqui, ok? Uma reta aqui, pronto. Imagina que eu tenho essa reta M aqui, essa reta M, e ela está intersectando o plano no ponto P. Então, se essa reta ela não for perpendicular, essa reta é dita oblíqua, tá bom? Agora a gente vai definir qual é a noção de ângulo entre uma reta e um plano. Se a reta for paralela ao plano, ou seja, se a reta M, se essa reta M aqui fosse paralela ao plano, por exemplo, considere essa reta aqui, considere essa reta aqui, considere a reta N aqui, por exemplo, N é paralela ao plano, não tem pontos em comum. Então, a medida, o ângulo aí é dito nulo e mede 0 graus. Se essa reta, se eu tenho uma reta que é perpendicular ao plano, eu estou definindo um ângulo entre uma reta e um plano, ou seja, se eu tenho essa reta aqui, uma reta aqui, se eu tenho essa reta aqui, se eu tenho essa reta aí e essa reta, tá bom, ela não tá legal, mas vamos aqui. Pronto. Se eu tenho essa reta aí e ela é perpendicular ao plano, então a definição entre o ângulo dessa reta e o plano é dito um ângulo de 90 graus. Pronto, aqui. Então essa reta aí, P, essa reta P não, né? Porque já tem essa reta aqui, eu vou chamar de N novamente, mas eu vou apagar aquela verde. Essa reta N forma um ângulo de 90 graus. Agora, o que a gente vai considerar o caso mais geral, né? Considere, então, a reta M oblíqua. Tá aqui. Essa reta M é uma reta oblíqua, tá bom? É uma reta oblíqua. Considere uma reta oblíqua M ao plano gama, que o corte é um ponto P. Considere a reta N perpendicular ao plano e passando por P. Então, a gente já está aqui. Essa reta N, ela é perpendicular ao plano, né? Então, esse ângulo bem aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Tá bom? Ele é um ângulo de 90 graus. Seja delta o plano que contém M e N. Então, eu vou desenhar o plano delta aí, né? Então, eu vou considerar o plano delta. Então, vamos desenhar o plano delta aqui com a outra cor, né? Então, considere esse plano aqui. Considere esse plano aqui, plano delta. Pronto. Tá aqui o plano delta, é esse que está em amarelo, que a gente está fazendo ele em amarelo. Esse plano aqui, ele contém, a reta M e N, tá bom? Então tá aqui. Ele contém a reta M e N. É claro que esse plano aqui ele vem para baixo, eu não vou fazer isso, tá bom? Ele verdadeiramente ele faz isso aqui, ele continua aqui, tá bom? Isso aqui continua aqui, tá bom? Ó, tá no espaço. E isso aqui faz isso aqui, tá bom? Pronto. Então a gente tem isso aqui. Ok? Esse plano aí, que está em amarelo, é o plano delta. Agora é o seguinte, eu vou considerar agora a reta, eu vou considerar este plano aqui, este é o único plano perpendicular à gama que contém a reta M. Eu vou considerar R a interseção desses dois planos, do plano delta e do plano gama. Então, R, então eu vou considerar essa reta R, bem aqui. Bora ver se vai dar tudo certo. Vou considerar essa reta R, bem aqui. Essa reta R aqui é a interseção desses dois planos, tá bom?
desses dois planos. Deixa eu só ajeitar a figura aqui, só para ficar bem fidedigna ao que nós vamos querer, ao que queremos, tá bom? Aqui, não, aqui e aqui, pronto. Vou considerar esse aqui. Pronto. Agora show. Pronto. Esse cara aqui, vou apagar aqui essa reta em vermelho aqui. Eu quero que ela fique bem alinhadazinha para que a gente consiga de fato mostrar, né, o que está acontecendo. Então, aqui, pronto, ó. Pronto, essa aqui é a reta M, tá bom? Essa é a reta M. Então eu tenho tudo aí. Aí note o seguinte, que note o seguinte, pronto, tá aí. Tá tudo bem feitinho. Este plano é o ângulo formado entre a reta M e a reta R, que é essa reta verde aqui, ó. R é essa reta verde, esse ângulo aqui, essa aqui é a reta R, esse ângulo bem aqui, que surge bem aqui, que é formado entre a reta M e a reta R, tá bom? Entre a reta M e a reta R, por definição, esse ângulo aqui, ele é por definição, o ângulo entre a reta M e o plano gama, tá bom? Ela é por definição isso. Então a gente tem uma forma de calcular, né, esse ângulo. Essa reta R aqui é dita a projeção da reta M no plano gama, né? Isso lá da geometria, da geometria analítica. Vocês viram como projetar. Porque esse cara aqui tem um vetor, esse cara aqui pode ser visto como um vetor no espaço. Essa reta aqui tem um vetor de direção. Então você pode projetar o vetor num plano, tá bom? O ângulo entre M e o plano é igual ao complemento do menor ângulo formado entre M e a reta N, né? Isso aqui também é simples, porque se eu tenho eu sei que alfa e beta sendo a medida desse ângulo aqui, beta é a medida desse ângulo aqui, alfa e beta são ângulos complementares. Então, se eu sei a medida desse beta aqui, é o menor ângulo, né? Formado, é o complementar do menor ângulo. Então, justamente beta. Então, com isso, nós encerramos o conteúdo de ângulos e até a próxima, pessoal. Bons estudos!